Pessoal, bom, para finalizar essas aulas sobre arquivos, eu vou complementar aqui com um conteúdo bem rapidinho sobre web services, né? Então, de forma bem resumida, né? Web services, a gente pode tratar isso como uma tecnologia que permite que aplicações se comuniquem, independente do sistema operacional que cada uma trabalha e que cada uma está sendo executada, e independente da linguagem de programação utilizada para criar essas aplicações, né? Então, os componentes, né, os web services, permitem às aplicações enviar e receber dados em formatos como XML, JSON, CSV, entre outros, né? Então, uma aplicação envia para outro um JSON, um XML, por exemplo, ou um arquivo CSV, e a outra aplicação tem condições de ler um arquivo desse tipo e fazer as operações que ela precisa com os dados enviados nesses formatos, né? Bom, eu vou usar um exemplo bem simples com vocês. A gente vai trabalhar com a função CURL, ou CUR, né? Alguns chamam aí no PHP, que é responsável ela permite, né, consumir web services, né? Então, a gente tem uma aplicação que disponibiliza um web service e a gente vai consumir esse web service, usar esse web service, uma linguagem mais simples, tá? Eu peguei o exemplo do site ViaCep. O site ViaCep, ele disponibiliza um web service de consulta de CEP, sabe? Quando você vai utilizar algum site onde você precisa informar seus dados e quando você coloca o CEP, ele já traz para você seu endereço, por exemplo, né? O endereço todo. Então, o ViaCep disponibiliza isso para a gente, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, olha, o site ViaCep. Você digitar aqui no Google, eu coloquei o link lá no slide, mas se você colocar ViaCep aqui no Google, ó, você já vai encontrar ele aqui, tá? E aqui ele explica direitinho, tá? Mas basicamente ele já mostra aqui, olha, o que ele disponibiliza pra gente, né? Olha, se for um JSON, por exemplo, ele vai nos mandar uma estrutura dessa daqui, tá vendo? Um arrayzinho ali, ó, estrutura, né? Semelhante. E aí a gente tem aqui, ó, CEP, logradouro, né? E tendo isso em mãos, a gente consegue daí quebrar esses dados e fazer o que quiser com cada um desses campos aqui, né? E aí ele tem outros formatos, XML, entre outros aqui, e aí depende do que você precisa fazer, né? Então, como é que funciona? Ele explica tudo isso aqui direitinho, né? Esse aqui é o formato do retorno que ele vai nos dar, né? E aí, como é que a gente usa? Ele explica tudo isso daqui. Basicamente, olha só, eu tenho um CEP aqui, eu peguei o CEP do nosso colégio, né? Coloquei aqui, tá? Sem ponto, sem traço, e aí eu atribuí isso a uma variável CEP. E ele informa aqui na documentação, olha, a gente vai colocar esse endereço, ó, está aqui, com o CEP. E aí, como eu quero que o retorno seja um JSON, eu coloco /JSON aqui, tá? Então, eu concatenei aqui, né, olha, a variável CEP, tá? Poderia ter feito, né, aqui assim, concatenado dessa forma, tá? Mas lembrando que no PHP eu consigo fazer direto assim, tá? Então, ele entende essa variável aqui e substitui para mim, tá? Então, tá aqui certinho, ele fala como é que a gente faz e o retorno que a gente vai ter aqui, tá certo? E aí, o que vai acontecer, né? Eu declarei uma variável, chamei de ch, e aí eu uso aqui a variável CURL init, passando esse link para ele iniciar aí, né, o uso desse web service. E aí eu vou setar algumas opções, né? Então, tem o CURL setOpt, né, de set option, para esse web service que eu iniciei aqui, né? Esse parâmetro aqui, return transfer 1, indica que eu espero um retorno. Então, eu vou consumir, né, esse web service disponibilizado aqui, eu quero obter esse retorno que ele vai me mandar, tá? E esse verify peer aqui com 0 é para ele não precisar validar HTTPS e tudo mais aí
para disponibilizar para a gente esse web service, tá? E aí, response aqui, né? A resposta é o retorno que eu quero aí dessa função, né? Então, ele vai executar, ó, CURL exec, disso daqui, dessa referência que ele fez, né? Que ele iniciou para mim o web service com esse endereço aqui, passando o meu CEP, ele iniciou, setei as opções, agora eu executei, né? O que ele retornar, ele vai colocar aqui para mim. E aí eu fecho, né, essa referência que eu fiz aqui para iniciar para mim o web service, né? E aí eu pego aqui, ó, uma variável dados e vou fazer o decode desse retorno que veio para mim, né? Então o PHP, ele tem o JSON encode para a gente transformar em JSON determinados dados, né? E o decode para decodificar isso para mim, né? Então, eu vou pegar essa resposta que veio e transformar em um array para eu conseguir ler. Tá? Então, ó, transformo o resultado JSON que veio aqui para mim em um array, tá? E aí, print R, né? Para imprimir o array para mim, print R dados, tá? Se eu quiser pegar um dado em especial, eu posso pegar a partir desse array, ó, o logradouro. Então, eu vou comentar essa linha aqui e vou executar. Então, vocês vão ver, ó. Então, eu passei o CEP do nosso colégio, né? Então, eu vou executar aqui, olha, é o arquivo CURL PHP aqui que eu fiz. Então, ele mandou aqui para mim, ó, exibiu aqui para mim o array, ó, CEP, logradouro. Se eu não fizer esse decode, ele vem assim, né, ó, tá? Quando eu uso decode, ele transforma isso aqui para mim num array. Então, ele fica assim, tá vendo, ó? Posição CEP, né, o índice CEP, o índice logradouro, lembrando que no PHP o índice não precisa ser numérico, né, o índice do array. Ó, o índice complemento, tá vazio, não veio nada. O índice bairro, né, ó, índice localidade, o índice UF, o índice IBGE, o índice dia, o índice DDD. Aí vamos supor que eu quero pegar aqui agora e exibir isso direitinho. Então eu poderia pegar aqui, ó, dado por dado, né, ó. Eco, vamos pegar aqui, ó, logradouro, né, ó. Tá aqui, Rua Pascal Marmo, né? Aí eu vou concatenar aqui com uma vírgula e vou colocar lá, vamos ver se tem, não tem número, mas tudo bem. Vamos colocar aqui, ó, bairro. Eu vou colocar dados. Vamos colocar aqui bairro, né? Então, eu poderia ir concatenando o restante. E aí, eu posso até tirar esse print R, né, ó, certo? E colocar bonitinho aqui assim, ó, Rua Pascal Marmo, número tal, eu não sei qual daqueles índices lá é correspondente ao número, teria que dar uma lidinha aqui, mas não tem problema. É um desses aqui, eu acho que é o GIA, talvez, eu não tenho certeza, a gente pode ter que conferir, tá? Mas enfim, tá aqui, a gente pode ir quebrando daí, exibindo os dados que a gente precisa, mas o fato é que ali em dados, a gente decodifica aqui essa resposta que é enviada no formato JSON, né? E a gente consegue daí ter um array com esses dados e acessar cada um deles. Então, no PHP, essa é uma forma de consumir, né? Com essa função, consumir um web service, né? Então, isso aqui é interessante para a gente, ok? Então, até mais, pessoal.